por que precisamos nos santificar? Porque essa palavra santificação, irmãos, muitas vezes é tão difícil entrar no nosso espírito. Porque é muito difícil uma criatura entender que para entrar no reino dos céus precisa ser santo. E muitos pensam, mas é impossível de ser santo nesta terra. Porque este conceito existe na vida de muitas criaturas aqui na terra, inclusive, lamentavelmente, na vida de alguns apostólicos. Por quê, irmãos? Eu lhes digo sem medo de errar, sem sombra de dúvida, é porque nunca meditaram a fundo o que tem dentro do seu corpo, a não ser os órgãos internos. Porque entendam, irmãos, que nós não somos apenas e tão somente formados de carne e osso. Nós temos dentro de nós um ser chamado Espírito. Nós temos dentro do nosso corpo, exatamente a nossa semelhança, um ser que se chama Espírito. Irmãos, e Jesus veio nos mostrar o valor do nosso espírito. E muitas vezes a circunstância dessa vida não nos deixam meditar a fundo no valor que tem essa alma, o espírito que está dentro de nós. E Jesus, em seus ensinamentos, ele disse: uma alma ou um espírito vale muito mais do que todos os tesouros daqui da terra. Para Deus vale muito mais. Por quê, irmãos? Porque existe dois destinos. Existe dois destinos. Mas o espírito vai apenas e tão somente para um. E quem leva um espírito para os céus, ou determina que esse espírito vai para as trevas? Quem é que dá essa condição para ir para um lugar ou para o outro? Irmãos, nada mais é do que nós mesmos. Não é Jesus, não é a Santa Vó Rosa, não é Maria Santíssima, não é Deus. É nós mesmos que determinamos para onde nós iremos. Para onde? E Jesus veio a esta terra para mostrar qual é o melhor caminho. E sabe qual foi o preço, irmãos, da nossa salvação? Qual foi o preço da entrada do nosso espírito no reino dos céus? Custou um valor muito grande. Foi gotas e gotas de sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus. E ele, irmãos, não mediu sacrifício para ir ao martírio da cruz. Mas antes dele subir aquele monte para ser crucificado, ele se refugiou de tudo e de todos, e foi também para o alto e conversar com seu Pai. Antes de amanhecer o dia, e ele ficou até aqui naquele local até ao anoitecer. O dia inteiro ele conversou com seu Pai, com nosso Deus. E durante a sua oração, uma coisa ele pediu ao Pai. Ele disse: meu Pai, se o meu sacrifício for em vão, passe de mim este cálice. O que ele estava querendo dizer para com seu Pai? Eu vim mostrar o valor da salvação, mas se o meu sacrifício não valer para nada, se as gotas de sangue que eu derramar não servir para nada, que o Senhor me tire desta situação. Por isso que ele disse: passe de mim este cálice, ou seja, tire de mim esse sofrimento.
E as gotas de suor de Cristo, naqueles momentos, se transformaram também em sangue. Era a agonia que Jesus estava sentindo um dia antes de sua crucificação. Mas o Pai não tirou, porque o Pai sabia que aquelas gotas de sangue que seria derramado na cruz do Calvário teria um valor eterno. E aqueles que compreendessem isso, aqueles que entendessem isso, entraria no reino dos céus, salvo pelo sangue de Cristo nosso Senhor. E Jesus então, como uma ovelha mansa, se entregou nas mãos dos malfeitores. E ali ele derramou o seu sangue puro, imaculado. Pensando nisso, irmãos, pensando nisso, eu vou viver a minha moda? Vou viver do jeito que eu quero e vou ter o direito de entrar no reino dos céus? Vou querer o direito de entrar no reino dos céus, sendo que eu vou viver do jeito que eu bem entender, do jeito que eu quiser, e vou para os céus? E o sacrifício de Jesus? E as dores que ele sentiu naquele martírio? E as dores? Não serviria para nada? O Pai vai me levar para o céu se eu fizer a minha própria vontade? Aquele que luta para ser santo, aquele que luta para ser consagrado, aquele que tem no seu espírito a humildade que está pedindo nesse boletim, aquele que luta para ter um gênio muito bom, aquele que luta para não ter orgulho, aquele que luta para não ter vaidade, aquele que luta para não ter ódio, aquele que luta para amar o seu próximo, aquele que luta para se santificar, esse vai para o reino dos céus. E se eu não lutar por isso, viver a minha vida, ter o que eu quero, do jeito que eu quero, é justo eu ir para o reino dos céus? É justo eu adentrar os portões celestiais? Claro que não, porque se assim fosse, Jesus não precisaria ter vindo a esta terra, Jesus não precisaria ter sofrido, Jesus não precisaria ter dito: sede vós santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Agora, muitos dizem: mas é impossível ser santo. Não é impossível, não. Não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não teria dito isso. O sacrifício dos apóstolos também foram muito grandes. São Paulo, que antes de ser apóstolo, que era Saulo, o nome dele era Saulo, ele, depois que se entregou a Jesus, foi um grande apóstolo de Cristo. Quando ele foi preso e foi julgado pelos romanos, ele foi posto pelo lado de fora das muralhas, porque ele não poderia ser morto dentro, que era a lei. Na época ele não era romano. Ele ajoelhado no chão, ele sabia que a sentença dele era a morte, e o seu pescoço seria cortado com uma espada. E ele, diante daquele soldado, com o soldado com a espada na mão, ele olhou para aquele homem e disse: eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz a minha parte e ensinei a vontade de Deus. Portanto, entrego o meu espírito na mão de Deus. E aí ele sofreu aquela espada no pescoço que decepou a sua cabeça. Mas ele disse: eu combati o bom combate. Ou seja, eu fiz a vontade de Deus. E ele foi para os céus como um grande apóstolo, porque ele lutou não somente para pregar o que Jesus lhes ensinou, mas para mostrar o valor do sacrifício de Jesus, nosso eterno Salvador. E hoje, nos tempos atuais, irmãos, a Igreja Apostólica, com muita propriedade, nos ensina estes mesmos valores. Agora cabe a mim aceitar ou não. Por quê? Não querer mais fazer como
Uma pessoa que aprende, gosta e depois para de fazer. Isso é prejudicial a si mesmo. Porque às vezes não para pensar no seu espírito. Isso é muito perigoso. É muito ruim. Alguém pode pensar, mas eu vou ficar pensando na morte? Não. Não é para ficar pensando na morte. Se a gente ficar pensando na morte, a gente nem trabalha. Para que estudar se eu vou morrer? Para que comer se eu vou morrer? Não, não é assim. Mas eu tenho que pensar no meu espírito. Para onde eu deverei mandar a minha alma? Porque não é Deus que vai determinar isso, não. Ele aplica a sentença sobre o meu espírito. A decisão de ir para os céus e ir para o inferno é minha. É minha. Eu que determino se eu quero que o meu espírito vai para os céus ou se meu espírito vai para as trevas. É eu que determino. Se eu determinar que eu quero ir para os céus, então eu tenho que fazer aquilo que está me dito aqui. Santificar. E a santificação vem da obediência. Como diz aqui, preciso deixar dos maus costumes. Não posso ser briguento. Não posso ter mau gênio. Não posso ter orgulho. É tirar isso do meu espírito. Santa Vó Rosa, eu vou viver isso. Me ajude a compreender essa verdade e eu vou ser assim. Ela vai me ajudar e eu vou ser assim. Quando o meu corpo tombar, eu vou para os céus. Quem me levou para os céus? A minha decisão. Foi eu que decidi viver assim. E aí, o Pai, como recompensa, me dá a estada no reino dos céus. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. O irmão Aldo me ensinou que não é para fazer isso, mas eu faço o que eu quiser. Eu uso a maneira, eu ando da maneira que eu quero. Pede para mim fazer isso, eu não vou fazer não, porque eu que compro minha roupa, eu que compro o meu sapato, eu que pago as minhas contas, então eu vivo do jeito que eu quiser viver, pronto e acabou. Se eu tiver este pensamento, e se eu viver neste pensamento, eu não estou dando valor ao sacrifício de Jesus nosso Senhor. Eu não estarei dando valor às gotas de sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. E qual será o preço disso? Jesus disse: o salário do pecado é a morte. E desobedecer a Deus, não dar valor às gotas de sangue derramado na cruz do Calvário é pecado. É pecado gravíssimo. E qual é o valor do pecado? Qual que é o salário do pecado que disse Jesus? É a morte. A morte do corpo. Não está falando de morte do corpo, porque todo mundo vai passar por isso. Ele está falando da morte do espírito. E quando se fala morte do espírito, se fala em condenação. E se eu viver assim, eu vou ser condenado. E quem me condenou? A minha decisão. O irmão Aldo me ensinou, não faça, e eu fiz. Obedeça, eu não obedeci. A vida é minha, eu que pago minhas contas, eu que faço isso, então eu vivo do jeito que eu quero. E com isso, Deus não poderá fazer nada em benefício da minha salvação. Então, irmãos, o objetivo da restauração da Igreja Apostólica é essa: me mostrar estes valores. E cabe a mim entender, praticar ou não. Irmãos, o tempo já está terminando com o horário da reunião. Então, eu deixo essas palavras no coração dos irmãos. Meditem bem no valor da obra da Igreja Apostólica. O quanto tem valor a sua alma, o seu espírito, o meu espírito. Quanto que ele vale para Deus. E custou um sacrifício enorme para me dar essa salvação. Eu tenho que valorizar o meu espírito. Ouça com carinho as palavras que está nesta mensagem que a comissão gestora nos mandou para essa oportunidade. Estimados irmãos, em um dos boletins internos de nossa igreja,
O santo irmão Aldo nos transmitiu um ensinamento precioso a respeito do objetivo de restaurar a sua igreja na terra. Eis o que ensinou o nosso primaz. Nosso Senhor Jesus restaurou a sua igreja, a igreja dos santos apóstolos na terra, em atendimento à vontade de Deus e para dar cumprimento aos planos divinos de salvação. Nosso Senhor assim procedeu, a fim de cumprir o que foi prometer aos seus apóstolos, e conforme escreveu São João no livro do Apocalipse, quando Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, e ele, Jesus, faria nova todas as coisas. Em segundo lugar, Jesus restaurou a sua igreja, a fim de santificar um povo para Deus, povo este que seria a sua igreja, santificada pelo ministério do Consolador através do ensino da perfeita doutrina e regra de um bom viver, e para que a igreja fosse o tabernáculo de Deus entre os homens, aonde ele, Deus, habitaria e aonde ele dominaria o reino das trevas. Então o poder do mal, o poder do inimigo não tem autoridade sobre o apostólico fiel e consagrado. Não tenho medo de dizer isso. O espírito das trevas não tem domínio na vida do fiel apostólico e consagrado. Ele tenta, mas ele não tem domínio. Ele não tem domínio, porque com ele está o poder de Deus. Não tenham dúvida disso, irmãos. Não tenham dúvida disso. O que significa santidade e por que o apostólico deve se santificar? Santidade é a graça santificante que o Filho de Deus precisa possuir em sua alma, a fim de manter fiel e ser merecedor das virtudes do Espírito Santo de Deus. Precisa ser mansos e humilde de coração. O Filho de Deus tem que ser bondoso. O Filho de Deus precisa ser misericordioso. Precisa evitar os maus sentimentos, as contendas, o mau gênio, o orgulho, a vaidade. Precisa evitar a raiva, o ódio. Precisa amar o seu semelhante, cumprindo a vontade de Jesus na sua vida. Como quando ele nos ensinou: amai-vos uns aos outros com um amor verdadeiro, puro e santo. Precisam ser leais, honestos nos seus negócios, jamais procedendo com ambição. Não pode ser avarentos, mas acima de tudo, ser justo com seu semelhante, com sua família, com a sociedade e com a sua igreja. Dentre suas santas promessas, Jesus declarou que haveria para isso um só pastor. Ele ensinaria por meio deste pastor. O santo irmão Aldo cumpriu fielmente a missão de pastor do rebanho do Senhor, e a missão que ele recebeu no céu, dos céus, para representar o Consolador e dirigir a igreja enquanto esteve em seu corpo físico. Aos longos dos 44 anos em que permaneceu na direção desta igreja, o nosso irmão Aldo lutou para garantir a estabilidade espiritual, moral e de boa conduta de nossa amada igreja. O irmão Aldo cumpriu sua missão de uma maneira perfeita na terra e santificou a muitos, e todos os que, com amor, dedicação, aceitaram os seus sábios conselhos e recomendações, quando deixaram o seu corpo aqui na terra, venceram e alcançaram a coroa da vida, e hoje estão na região celestial. Então todos aqueles que viveram esses ensinamentos estão com Deus quando deixaram o seu corpo aqui na terra. E nós que estamos aqui em nosso corpo físico, irmãos, queremos rever o irmão Aldo? Queremos conhecer Maria Santíssima com todo o seu esplendor? Queremos conhecer Deus? Nós queremos conhecer Jesus?
Queremos adentrar os portões celestiais e ouvir de Jesus o que Ele ensinou no passado, inclusive os profetas também disseram. Bem-vindo, bendito do meu Pai, eis aqui o seu galardão. Eu quero ouvir isso de Jesus? Muito bem, Valdomiro, faça o que o nosso irmão Aldo tem ensinado. É isto que eu tenho que pensar, é isso que eu tenho que fazer. Se eu quiser conhecer um dia Maria Santíssima, se eu quiser adentrar os portões celestiais. Por isso que continua dizendo aqui. Por isso é que a nossa igreja é constituído pelo povo apostólico, e todos os irmãos de todas as idades precisam ser exemplo de filho de Deus. Precisam, se quiserem entrar nos céus. E esses exemplos precisam seguir a sua vida. E os que nos visitam, e os ouvintes da Hora Milagrosa, que comparecem às nossas reuniões, eles precisam encontrar nos apostólicos a perfeita obediência. Quanto à apresentação, precisa olhar para você no seu trajar e ver ali está um filho de Deus, de acordo com a doutrina apostólica, de acordo com os ensinamentos e a regra de uma boa conduta divulgado no programa Hora Milagrosa. Veja a nossa responsabilidade, irmãos. Veja a nossa responsabilidade. E continua dizendo: assim sendo, toda a graça divina que está a nosso favor estará também à disposição de todos os que crerem e obedecerem esses ensinamentos. Os ouvintes e visitantes, os ouvintes da Hora Milagrosa e os visitantes, precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso. Precisam constatar que todos permanecem em reverência, com devoção, em silêncio e com respeito. Sem conversas que não são para o momento, mas precisa encontrar fé e devoção. Não pode ver brincadeiras, tampouco a falta de atenção às mensagens de Jesus e da Santa Vó Rosa. Os hinos de louvores e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral e pela orquestra precisa ser apresentada com fé e ânimo. Isto eles têm que encontrar em nós, porque aqui está o reino dos céus. Estimados irmãos de todas as idades, aceitem esses conselhos que nos foram deixados pelo santo irmão Aldo, pois eles são dos céus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima. Valorize esses ensinos em sua maneira de viver, colaborando para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões. Também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro restaurado por Jesus e pelo Santo Consolador, para receber a tantos quantos almejam se aproximar do nosso Deus. Irmãos, aqui é a mensagem apostólica. Reflitam tudo aquilo que ouviram, dos hinos que o coro cantou, daquilo que você tem dentro do seu coração, jovem. Senhor, a senhora tem dentro do seu espírito. Analise. O que é melhor para o seu espírito? Fazer a sua vontade ou fazer a vontade do nosso Deus? Irmãos, Jesus, quando estava para morrer, ele viu aquele ódio no coração daqueles homens. E Jesus sabia do valor da alma. Ele já na agonia, e ele vendo aquele ódio estampado no rosto daqueles malfeitores, a chicotada que eles davam com gosto em Cristo, as marteladas que eles davam naqueles cravos que penetravam as mãos e os pés de Cristo, Jesus via que eles faziam aquilo com gosto.
És o Filho de Deus? Então impeça isso e toma a martelada. E Jesus, sentindo aquelas dores, ele olhou para o pai e disse: Pai, ó Pai, eles não sabem o que fazem, eles não conhecem o valor da alma. Tenha misericórdia deles, dê a eles a oportunidade de salvação. E Jesus foi: Pai, perdoa-o, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Por que Jesus pediu isso, irmãos? No momento da sua agonia, porque ele sabia, se o Pai, se o nosso Deus não tivesse compaixão daqueles homens, e lá na frente não fizesse eles entenderem que o que eles fizeram foi muito errado, e se aquele ódio, aquele gosto pelo sofrimento de Cristo não saísse da alma daqueles homens, eles perderiam a salvação, iria para o reino das trevas, sofreriam muito mais do que Cristo sofreu. Foi por isso que Jesus olhou para os céus e disse: ó Pai, perdoa-os. Irmãos, vamos dar muito valor à nossa alma, vamos dar muito valor à nossa salvação. Ela merece esse valor, merece. Então, viver a sua moda, a nossa moda. Eu faço isso, agora o irmão Aldo não está mais no nosso meio, eu posso fazer o que eu quero. Muito cuidado, muito cuidado. Dentro do seu corpo tem um espírito, e você que vai determinar para onde ele irá. E depois que os seus olhos fecharem, definitivo, a sentença de Deus é aplicada e ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Se for para a salvação, um anjo vai estar do seu lado. Se for para a condenação, você vai se arrepender. Só que o arrependimento será tardio. Por isso que nós temos que nos arrepender na vida do nosso corpo. Enquanto nossos dedos se mexem, enquanto os nossos olhos piscam, enquanto a nossa boca abre, há momentos de arrependimento. Depois não tem mais perdão, e o arrependimento virá. Por isso que Jesus disse que aquele homem, ele clamava: Pai de Abraão, pai de Isaque, pai de Jacó, faça com que Lázaro derrame uma gota de água para apagar a chama do meu coração que está ardendo em fogo. Ele tinha se arrependido de tudo, mas um arrependimento tardio, e foi condenado por isso, pela escolha dele. Jesus falou: não faça, ele fazia; obedeça, ele não obedecia. E quando morreu, perdeu a salvação. Então a nossa salvação ou a nossa condenação está nas nossas mãos, e nas mãos de mais ninguém. Eles são os condutores. Mostra como fazer para ir para os céus. Se quiser para o outro lado, é uma escolha própria. Então, irmãos, que Deus os abençoe grandemente, que a Santa Vó Rosa lhes ilumine todos os momentos da sua vida, e possam tomar sempre a decisão de viverem como os filhos de Deus aqui na terra. Agradeço a sua atenção, o seu respeito e o seu silêncio. Que a Santa Vó Rosa possa ver esta congregação sempre assim, atenciosa, procurando compreender o valor de cada mensagem apostólica. E o Senhor, a Senhora, você jovem que está assistindo via internet, muito obrigado pela sua atenção. Espero que possa compreender mais uma vez a mensagem da Igreja Apostólica. E aproveito para convidá-los para assistir a Santa Comunhão, que está sendo retransmitida também via online, e está acontecendo na congregação de Campinas, no estado de São Paulo. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Convites estão assentados para se colocar em pé. Vou fazer a oração final, agradecendo a Deus por mais esta reunião. Oremos. Bendito Deus, soberano Pai celestial, toda a honra seja dada a Ti, ao Seu divino Espírito, a Jesus, nosso eterno Salvador,
a nossa Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, por mais essa grande oportunidade de podermos meditar no valor do ministério glorioso do nosso Deus e de Jesus nosso Senhor. Muito obrigado pelo entendimento, pela sabedoria e pela participação dos seus santos em nossa reunião. Dê a tua bênção, a tua graça, a unção do seu Espírito a todos esses teus filhos que clamam pelo seu nome. Inclusive, esses que colocaram os seus pedidos de oração nessa caixa, está sobre este altar. Que a tua bênção, a unção do seu divino Espírito os alcance e eles possam então receber aquilo que estão almejando e pedindo para a sua vida. Que a tua graça e os anjos dos céus os protejam grandemente. Façam eles entender que mesmo passando por essas tribulações, o Senhor jamais irá lhes abandonar. Queridos irmãos, recebam a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do nosso estimado irmão Aldo Santo, pastor apostólico, que está na região celestial, olhando por nós. Tenham paz, vida em seu Espírito. Amém. Está encerrada a reunião desta tarde, e a paz do Senhor a todos.